Nunca imaginei que o momento mais importante da minha vida seria tratado com tanto desprezo por quem deveria me apoiar. Quando Eduardo e eu decidimos nos casar, nossa primeira ideia foi fazer algo simples, mas significativo. Nada de salão luxuoso, buffet extravagante ou convidados que mal sabiam nossos nomes. Queríamos algo íntimo, com quem realmente se importava. E, acima de tudo, queríamos que minha avó estivesse lá. Dona Alzira era meu pilar. Foi ela quem segurou minha mão quando meu pai saiu de casa, quem me ensinou a preparar café quando minha mãe gritava dizendo que eu era inútil, e quem costurou à mão o vestido que usei no meu primeiro estágio, enquanto minha irmã dizia que eu jamais conseguiria um emprego de verdade. Ela estava com 92 anos. Sua memória falhava, os joelhos doíam, mas seus olhos ainda brilhavam quando falava da família. E quando soube do meu noivado, segurou minha mão com um sorriso cansado e disse: "Se Deus me permitir, eu vou estar lá, minha filha. Eu vou te ver de branco." Naquele instante, eu soube, não importava o que os outros pensavam, o casamento seria onde ela pudesse estar. E como ela vivia em um asilo, onde sair se tornava cada vez mais difícil, a decisão parecia óbvia. Eduardo apoiou de imediato. Ele me olhou com aquela firmeza serena que sempre me acalmava e disse: "Vamos levar a festa até ela." Quando contei à minha mãe, ela fez uma careta, como se tivesse sentido o cheiro de esgoto. "Em um asilo?" Ela repetiu, rindo com desprezo. "Isso é muito triste para contar a alguém." Minha irmã gargalhou ao fundo, com o celular em mãos, filmando meu rosto como se estivesse registrando um episódio cômico. "Publica isso no TikTok, vai bombar." Casamento da pobreza, risos. Foi naquele momento que percebi. Elas não estavam apenas rindo do local. Estavam rindo de mim. Rindo da ideia de que eu, a filha que nunca foi motivo de orgulho, não teria um casamento que elas pudessem exibir para as amigas em fotos com filtros dourados. "Vocês não precisam ir", respondi, seca. "Não estou pedindo aprovação. Só estou comunicando." Minha mãe arqueou uma sobrancelha, como se minha firmeza fosse um ataque. "Só espero que você não espere presentes. Já está ganhando a presença da sua velha moribunda, não é?" Os preparativos foram humildes, mas feitos com amor. A direção do asilo cedeu um salão pequeno, que decoramos com flores do campo, luzes de corda e fotos antigas espalhadas pelas mesas. Meus amigos ajudaram com tudo, do bolo aos docinhos, passando pelo vestido, que foi costurado por uma ex-colega de faculdade que virou estilista e insistiu em fazer de presente. No grande dia, minha avó estava sentada na primeira fileira, vestida com um terninho lilás que ela mesma escolheu. Estava tão radiante quanto frágil. Quando entrei no salão, ela levou a mão à boca, emocionada. Seus olhos marejaram e ela sussurrou, com a voz tremida: "Ainda bem que vivi para ver isso." Tudo em mim se desfez naquele instante. Porque nenhuma crítica, nenhuma piada, nenhuma ausência seria capaz de apagar aquele momento. Meus pais foram. Minha irmã também. Chegaram atrasados, com olhares de desdém e roupas que gritavam: "Estamos aqui contra a nossa vontade." Sentaram-se de braços cruzados, trocando mensagens no celular e soltando risadinhas durante os votos. Quando beijei Eduardo, vi minha mãe virar o rosto, como se aquilo fosse um insulto pessoal. Mas eu não me importava mais. Na manhã seguinte, o céu estava limpo. Eduardo e eu tomávamos café juntos na varanda da nossa casa recém-alugada, uma casinha simples, mas cheia de promessas, quando ouvimos a campainha. "Deve ser a padaria." "Encomendei pães de queijo", disse ele, sorrindo. Mas quando abri a porta, não era a padaria. Era minha mãe e minha irmã. As duas, descabeladas, suadas, trêmulas. O desespero em seus olhos contrastava com o desprezo do dia anterior. "Vocês precisam nos ajudar." Minha mãe gritou, empurrando a porta com força. "Ela sumiu." Minha irmã acrescentou: "A avó. A avó desapareceu do asilo." Por um segundo, achei que fosse uma brincadeira. Mais uma das encenações da minha família, especialistas em drama barato e chantagem emocional. Mas havia pânico genuíno em suas expressões. "O que vocês fizeram com ela?" perguntei, sentindo o estômago se contrair. Minha mãe empurrou a porta e entrou como se a casa fosse dela. Ela foi vista saindo com uma mala.
Uma mala, entende? Ela mal anda. Como conseguiu sair? Minha irmã andava em círculos, com o celular na mão, enquanto tentava ligar para alguém. Ela não deixou bilhete, não avisou ninguém. A única coisa que sumiu com ela foi a pasta com os documentos e uma das alianças do vovô. Foi como se algo dentro de mim congelasse. Porque eu sabia. No fundo, eu sabia. Aquela noite do casamento, quando fui abraçá-la depois da cerimônia, ela segurou meu rosto com as duas mãos, como se estivesse se despedindo. E disse, bem baixinho: "Eu ainda tenho uma última coisa para fazer." Sentei no sofá, em silêncio. Minha mãe olhou para mim com fúria. "Se você sabe onde ela está, tem a obrigação de falar. Ela está velha, confusa. Pode estar se metendo em perigo." "Vocês se lembraram disso agora?" Perguntei, com a voz baixa. Ontem ela era apenas uma velha moribunda. Hoje, virou prioridade? Minha irmã se aproximou, os olhos arregalados de raiva. "Ela é da família. E eu não sou." Retruquei. "Porque, se for para falar de abandono, posso puxar uma lista." Minha mãe suspirou fundo e se sentou, cansada. Pela primeira vez, não parecia no controle. "Olha", começou, mais calma. "Se você sabe de alguma coisa, me diga. Por favor." "Talvez ela tenha se cansado", respondi, encarando-as, cansado de ser tratada como peso. "Como eu." Minha irmã chutou uma cadeira. "Chega de discurso, Marina. Você adora bancar a vítima. Mas agora a avó sumiu, e isso é grave." "É grave como o tapa que você deu no celular dela quando ela tentou mostrar as fotos do meu casamento pro grupo da família? Ou como quando você gritou com ela por ter deixado a TV no volume alto?" O silêncio foi absoluto. A campainha tocou de novo. Era o porteiro do prédio onde minha avó vivia. Nas mãos, uma carta. Endereçada a mim. Abri com mãos trêmulas. "Minha Marina. Se você está lendo isso, é porque eu consegui sair. Não se preocupe, estou bem. Mais do que isso, estou livre. Cansei de ser um fantasma na vida daqueles que só lembram que eu existo quando precisam de algo. Eu deixei algo para você. Algo que ninguém pode tirar. Siga as pistas. Vai entender tudo. Te amo para sempre. Vó Alzira." Quando terminei de ler, levantei o olhar. Minha mãe e minha irmã me observavam como lobas farejando segredo. "O que ela escreveu?" Minha mãe perguntou, forçando um sorriso. "Ela disse que está bem", respondi, dobrando a carta com cuidado. "E que está com quem realmente a valoriza." Fechei a porta lentamente. Naquele instante, eu não sabia exatamente onde minha avó estava, nem o que ela havia deixado para mim. Mas sabia de uma coisa. Ela havia rompido com elas. Como eu fiz. E aquele seria apenas o começo. A carta da minha avó queimava em minhas mãos como se fosse um segredo antigo, prestes a explodir o mundo que aquelas duas tentavam manter sob controle há anos. Minha mãe e minha irmã bateram à porta durante quase 10 minutos depois que eu a fechei. Depois gritaram, ameaçaram, tentaram manipular. Quando perceberam que não seriam ouvidas, foram embora, deixando para trás o rastro de perfume barato e falsidade sufocante. Eduardo, sempre sereno, me olhou com aquela calma que me fazia respirar. "Você vai atrás dela?" perguntou. "Vou seguir o que ela deixou para mim. Mesmo que seja só para entender o que ela quis dizer com aquilo." Na mesma manhã, voltei ao asilo. Conversei com uma das cuidadoras, Dona Célia, uma mulher que minha avó adorava. Ela me entregou discretamente um envelope escondido dentro do travesseiro de minha avó. Ela disse que só você podia ler. Mais ninguém. E que, se ela desaparecesse, você entenderia o motivo. Dentro do envelope, havia uma foto em preto e branco de um casarão antigo. No verso, havia apenas um endereço rabiscado à mão, com a caligrafia delicada e trêmula de Dona Alzira. Também havia uma chave, antiga, pesada, de ferro fundido, com as iniciais AMG entalhadas. "Você conhece esse lugar?" perguntei a Dona Célia. Ela assentiu, relutante.
Conheço, sim. É a casa onde sua avó nasceu. Mas, dizem que está abandonada há anos. Peguei a estrada no dia seguinte, sem avisar ninguém. Nem minha mãe, nem minha irmã. Não deixei rastros. Não fiz postagens. Apenas deixei o celular no modo avião, como quem fecha os ouvidos para o mundo. A casa ficava em uma cidadezinha a cerca de 4 horas dali, um vilarejo perdido no tempo, daqueles que parecem ter parado na década de 50. Ao chegar, estacionei em frente ao portão de ferro enferrujado. A casa era enorme, cercada por árvores altas e silêncios profundos. O jardim estava tomado pelo mato, mas havia algo de imponente ali. Como se o lugar estivesse apenas dormindo, esperando por alguém. A chave encaixou perfeitamente na tranca da porta principal. Dentro, o ar era seco, com cheiro de madeira antiga e segredos guardados demais. No corredor, quadros antigos nas paredes. Retratos de família. Em um deles, reconheci minha avó ainda criança, ao lado de uma mulher que não me era familiar. Ao explorar o cômodo seguinte, encontrei uma pequena biblioteca coberta por lençóis brancos. Um móvel, com fechadura antiga, chamou minha atenção. A mesma chave da porta servia ali também. Dentro, havia um conjunto de documentos, certidões de nascimento, testamentos antigos, cartas amareladas. E uma pasta vermelha, onde estava escrito em letra firme, para Marina. Quando tudo desmoronar. Sentei no chão e comecei a ler. E foi ali, entre aquelas páginas, que descobri que minha avó havia sido herdeira de uma grande fazenda. Que, durante décadas, seus irmãos, homens influentes, aliados do meu avô falecido, haviam passado tudo para seus próprios nomes, usando o argumento de que mulheres não cuidam de terra. Ela havia sido traída pela própria família. Expulsa com uma mala de roupas e uma carta de despedida. Talvez por isso ela ficou tão calada a vida toda, murmurei, sentindo um nó na garganta. Mas o choque verdadeiro ainda estava por vir. Um dos documentos ali era um Novo Testamento. Recente. Em nome de Alzira, datado de apenas 3 meses antes. Ela havia conseguido reaver judicialmente toda a propriedade, com a ajuda de um advogado que encontrara nos últimos anos. E havia deixado tudo no meu nome. Voltei para casa com o coração acelerado e a mente fervilhando. No caminho, liguei para o advogado mencionado no testamento. Ele confirmou tudo com serenidade e me orientou a manter silêncio até que todos os trâmites fossem concluídos. Sua avó sabia que o restante da família iria atrás de você assim que percebessem o que aconteceu. Ela pediu que você estivesse pronta. E ela estava certa. No dia seguinte, minha irmã apareceu no meu trabalho, descomposta, aos berros. Você está escondendo ela. Eu sei. Mamãe disse que você está com o Novo Testamento, que pegou algo da avó. Isso é golpe, Marina. Isso é crime. E você acha que gritar aqui vai resolver alguma coisa? Perguntei, fria. Eu só aceitei o que ela me deixou. O que ela teve que lutar até o fim para recuperar. Ela tentou me empurrar, mas seguranças do prédio já se aproximavam. Você está com inveja porque a gente sempre foi melhor do que você. Ela cuspiu, desesperada. Sempre teve ciúmes. Sempre quis o que era nosso. O que era de vocês? Repeti, em tom baixo. Você diz o desprezo? O silêncio? As humilhações? Se é isso, pode ficar. Mas o que era da avó, agora é meu. Porque fui eu quem ficou. Fui eu quem ouvi. Quem cuidou. E fui embora, deixando-a gritando como uma criança mimada sem plateia. Naquela noite, minha mãe ligou dezenas de vezes. Mensagens cheias de acusações, ameaças veladas, até chantagem emocional. Sua avó não estava bem da cabeça. Você se aproveitou. Isso é inaceitável. Você vai se arrepender. Li cada palavra com a frieza de quem finalmente entendeu quem elas eram. Não havia mais espaço para dúvidas. Nem para perdão. Minha avó havia me dado o maior presente de todos, liberdade. E, a partir dali, eu a usaria com todo o respeito que ela merecia. Mas o que eu não sabia, é que a verdadeira guerra estava só começando. Nos dias que se seguiram, um silêncio denso se instalou ao meu redor.
Um silêncio que não era paz. Era o silêncio da guerra prestes a começar. O tipo de silêncio que precede a tempestade, aquele em que os ventos recuam apenas para voltar como furacão. Não demorou muito até que a notícia se espalhasse entre os membros da família mais distantes. A velha do asilo deixou tudo para a neta rejeitada. Era assim que me chamavam, rejeitada. Como se o fato de eu ter sido esquecida, desdenhada, diminuída, fosse minha culpa. Como se minha presença discreta, minha escolha por não gritar, me tornasse menor. Só que agora, o silêncio era minha arma. E eles não sabiam o que fazer com isso. A primeira bomba veio em forma de postagem nas redes sociais. Minha irmã publicou uma foto da nossa avó no asilo, sentada à janela, olhando para o horizonte, acompanhada de um texto melodramático que começava com: ela merecia mais. Merecia carinho verdadeiro. Merecia justiça. E agora, tudo que resta são perguntas. Nos comentários, havia de tudo. Conhecidos da família, tias que nunca nos visitaram, vizinhos fofoqueiros, todos lamentando, indignados, condenando o que não sabiam. Triste ver a ganância separando a família assim. Que absurdo deixar tudo para uma neta só. Tem coisa errada aí. A justiça devia intervir. Minha irmã adorava jogar para a plateia. Sempre viveu para o aplauso dos outros. A diferença é que agora eu não precisava disso. Eu tinha os fatos. E, mais do que isso, tinha a verdade, a minha e a da minha avó. Não respondi. Não comentei. Não rebati. E isso a corroía. No terceiro dia, minha mãe apareceu na porta da minha casa acompanhada de uma mulher bem vestida, de saltos altos e olhar afiado. Esta é a doutora Cláudia, nossa advogada. Viemos fazer uma proposta razoável antes que as coisas tomem um rumo jurídico, disse, com um sorriso artificial. Observei as duas em silêncio, com o coração calmo, mas o sangue fervendo sob a pele. Vocês querem contestar um testamento legítimo, feito com um cartório oficial e testemunhas? Perguntei, sem me mover da soleira. O que queremos, a advogada respondeu, com aquela condescendência revestida de legalidade, é evitar que essa situação destrua a imagem da sua avó e da sua família. Afinal, sabemos que ela estava debilitada. Qualquer juiz compreensível perceberia que foi influenciada. Minha mãe assentiu, como se fosse a mais sensata das criaturas. Se você dividir a propriedade conosco, evitamos escândalos, dores de cabeça e processos demorados. Você pode ficar com a casa, e nós com as terras. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Vocês só estão interessadas agora que descobriram que há valor envolvido. Quando ela estava viva e sozinha, ninguém apareceu. Quando ela queria mostrar as fotos do casamento, ninguém quis ouvir. Quando ela chorava por atenção, vocês estavam ocupadas demais rindo. Marina, minha mãe tentou interromper. Não. Acabou. Vão precisar mais do que ameaças para me convencer. Vão precisar inventar um mundo inteiro para anular o que está registrado. E, se tentarem, eu prometo, vocês vão descobrir do que eu sou feita. Fechei a porta lentamente. Dessa vez, não houve batidas. Não houve escândalo. Mas eu sabia que elas não desistiriam. 2 dias depois, Eduardo me chamou enquanto assistíamos um filme. Amor, você viu isso? Ele virou a tela do notebook para mim. Uma nova postagem. Dessa vez, um vídeo. Minha irmã chorava diante da câmera, segurando uma carta falsa, era óbvio que era, e dizia com voz embargada. Ela mudou tanto. Antes da Marina voltar a aparecer na vida dela, a vovó era tão calma, tão lúcida. Mas depois, ficou confusa, assustada, eu me preocupo que tenham se aproveitado da fraqueza dela. Ao fundo, minha mãe completava. Tudo o que queremos é justiça. O vídeo foi parar em grupos da cidade. O assunto tomou proporções maiores. Um canal pequeno de YouTube que cobre casos de família compartilhou. E, de repente, minha caixa de mensagens estava cheia de desconhecidos me chamando de aproveitadora, gananciosa, criada à base de dó. Eles queriam me forçar a recuar. Queriam me envergonhar. Mas não conheciam minha trajetória. Porque eu sobrevivi a uma infância ouvindo que eu era um erro.
Fui chamada de peso morto, de a menina sem brilho, de decepção. Cresci sendo a última a ser lembrada, a primeira a ser culpada. E agora, quando finalmente recebi algo por mérito, tentavam me arrancar isso com mentiras. Não. Não dessa vez. Respondi com silêncio. Mas agi. Entrei em contato com o advogado de minha avó, que prontamente me colocou em contato com uma assessoria jurídica. Em poucos dias, foram emitidas notificações extrajudiciais para que minha mãe e minha irmã cessassem imediatamente qualquer difamação pública. E também publiquei minha resposta. Apenas uma. Uma única foto. Eu e minha avó, no dia do casamento, abraçadas, com sorrisos verdadeiros. A legenda era simples. Ela me viu. Ela me ouviu. E escolheu me deixar tudo. Porque eu estive lá quando ninguém mais esteve. Nenhum texto. Nenhuma explicação. E foi como lançar uma pedra em um espelho rachado. O impacto foi silencioso, mas devastador. Os comentários começaram a mudar. Agora entendo melhor. Pelo menos alguém se importava com a senhora. Esse sorriso dela diz tudo. Na semana seguinte, recebi um e-mail do cartório, a transição de posse estava concluída. A propriedade era, legalmente, minha. Chorei. Não pelo valor da terra. Mas porque, pela primeira vez, senti que havia vencido algo que me foi negado a vida inteira, a chance de ser reconhecida. De ser lembrada com carinho. De ser a escolha de alguém. Minha avó me escolheu. Enquanto isso, minha mãe e minha irmã perdiam o controle. Foram à televisão local, tentaram processar o advogado de minha avó, alegaram um conluio. Nada funcionou. Quanto mais gritavam, mais ficavam sozinhas. Na noite em que recebi o último parecer judicial negando o pedido delas de reaver qualquer parte da herança, fui até a casa da fazenda sozinha. Levei comigo o retrato antigo da minha avó quando criança e coloquei na lareira. Acendi uma vela ao lado. E sentei no chão, em silêncio. Vó, eles tentaram, viu? Tentaram de tudo. Mas não conseguiram tirar o que a senhora me deu. Não conseguiram apagar o que vivemos. Senti as lágrimas escorrerem, quentes. E agora é minha vez de cuidar disso aqui. De honrar seu nome. De fazer valer sua luta. A vela tremulava devagar, como se escutasse. E, naquele silêncio, senti uma presença serena ao meu lado. Talvez fosse apenas minha imaginação. Mas por um segundo, tive certeza de que ela me sorria. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei uma carta no portão. Sem envelope. Sem assinatura. Apenas uma frase rabiscada com fúria. Você vai se arrepender. Dobrei o papel com calma. Coloquei em uma pasta. E sorri. Eles ainda não entenderam. Eu não tenho mais medo. O bilhete anônimo me tirou o sono naquela noite. Você vai se arrepender. 4 palavras rabiscadas com raiva e covardia, como se pudessem me fazer tremer. Mas o que minha mãe e minha irmã ainda não tinham entendido, ou se recusavam a aceitar, é que eu não era mais aquela menina silenciosa que chorava sozinha no quarto depois de ouvir que era um estorvo. Agora eu sabia quem eu era. Sabia o valor da mulher que me criou com dignidade, mesmo sendo ignorada pela própria filha. E sabia, mais do que nunca, que elas não me feririam mais com palavras. Agora, só restava o que as pessoas como elas fazem quando não conseguem controlar alguém, apelar para a sujeira. A primeira armadilha veio numa manhã de segunda-feira, quando meu telefone tocou e o nome que apareceu na tela me fez gelar. Conselho Tutelar. Atendi com o coração acelerado, imaginando 1000 possibilidades. Senhora Marina Vieira? A voz do outro lado era séria. Recebemos uma denúncia anônima envolvendo maus-tratos e abandono de incapaz na propriedade registrada em seu nome. Precisamos que compareça ao local para esclarecimentos. Minha garganta secou. Isso é um engano. Não existe nenhum menor sob minha responsabilidade. Entendemos, mas é necessário comparecer. Recebemos imagens e relatos de que uma senhora idosa foi deixada sozinha, sem assistência, em condições precárias. Minha visão escureceu por um instante. Eles estavam falando da minha avó.
Peguei o carro e fui direto para a fazenda, quase quebrando o limite de velocidade. Quando cheguei, havia 2 agentes do conselho e uma viatura da polícia local. Minha avó estava sentada na varanda, com uma manta sobre os ombros, tomando chá, absolutamente tranquila. Ao lado dela, a cuidadora que eu mesma contratara dias antes, recomendada pelo próprio advogado que acompanhou todo o processo. Marina, querida. Minha avó sorriu ao me ver. Vieram me visitar? Sim, vó. Aparentemente, vieram ver se a senhora está viva. Os agentes conversaram com a cuidadora, analisaram documentos, andaram pela casa, checaram os armários, medicamentos, condições de higiene. Depois de 2 horas de vistoria e entrevistas, um deles se aproximou de mim com o olhar mais constrangido que já vi. Peço desculpas pelo incômodo. A denúncia foi levada a sério por envolver uma senhora idosa, mas, claramente não procede. Tudo está em ordem. Minha avó me segurou pela mão e olhou nos meus olhos. Eles estão desesperados. Não sabem mais como me calar. E então completou com aquele sorrisinho afiado que tanto me inspirava: eu estou ótima. E com tempo livre. Que venham. Voltei para casa esgotada, mas com algo diferente queimando dentro de mim, raiva canalizada. Aquela denúncia era o início de uma tentativa organizada de destruição. Eu sabia. Elas estavam unindo forças, talvez até envolvendo conhecidos influentes para me pintar como criminosa. E eu precisava me antecipar. Pedi ao advogado para abrir um boletim de ocorrência por denúncia caluniosa. Fiz registros, juntei documentos, contratei uma assessoria para digitalizar todo o processo. Reforcei a segurança da casa e, pela primeira vez, tomei a frente da situação como uma líder, não como uma vítima. Na manhã seguinte, outro golpe: minha conta bancária foi temporariamente bloqueada por uma suspeita de movimentação fraudulenta. Liguei para o banco imediatamente. Parece que alguém tentou acessar sua conta com uma procuração vencida, registrada em nome da senhora Dolores Vieira, disse o atendente. Minha mãe. Ela tentou usar uma procuração antiga, da época em que eu era universitária e ela ainda controlava meu dinheiro, para esvaziar minha conta. Consegui reverter, mas aquilo não era apenas um crime, era uma declaração de guerra. Naquela noite, fui até a casa da minha mãe. Não bati. Apenas entrei. A porta estava destrancada, como sempre. Minha irmã estava na sala, com um vinho na mão. Parou ao me ver, surpresa. Mas não disse nada. Minha mãe surgiu do corredor com expressão dura. Não devia entrar aqui sem ser convidada. E você não devia tentar roubar a conta da própria filha. Ela riu. Um riso frio, sem alma. Você deve isso a mim. Toda a sua educação, sua vida, tudo o que tem veio de mim. E de você também veio o desprezo, os gritos, as humilhações. Você me ensinou a me odiar. Mas agora acabou. Acabou? Ela avançou até mim, com o rosto contorcido de raiva. Sua avó era senil. Esse testamento não vale nada. Eu juro por Deus, Marina, eu vou até o fim para tirar isso de você. Pois vá. Vá até o fim. Porque quando chegar lá, vai encontrar um espelho. E vai ter que encarar a mulher vazia e amargurada que se tornou. Virei de costas e fui embora. Não olhei para trás. Nos dias seguintes, meu nome apareceu em um portal de notícias locais. Neta herda fortuna rural após idosa ser afastada da família. Era um texto cheio de insinuações, com frases claramente plantadas por minha irmã. Mas o que elas não esperavam é que o jornalista responsável fosse justamente alguém que estudou comigo no ensino médio e sabia exatamente o que eu tinha vivido naquela casa. Liguei para ele. Contei a verdade. Mostrei os documentos. As fotos. Os testemunhos. 3 dias depois, uma nova matéria foi publicada, O Outro Lado da Herança, quando o silêncio fala mais alto. Com minha foto e a da minha avó sorrindo, de mãos dadas. O artigo expunha todas as contradições do primeiro texto, e ainda trazia trechos do processo judicial que comprovavam que tudo foi feito conforme a lei. A repercussão mudou de tom. Minhas redes foram inundadas por mensagens de apoio. Gente dizendo que viveu o mesmo. Que foi a ovelha negra da família até alguém reconhecer seu valor.
Pessoas que viram em mim uma força que nem eu sabia que tinha. Minha mãe, em resposta, tentou processar o jornal. Perdeu. Na última semana de setembro, recebi um convite para falar em uma roda de conversa na biblioteca da cidade sobre o tema Memórias Familiares e Resiliência Feminina. Fui. Falei sobre minha avó. Falei sobre mim. Sobre o que é crescer se sentindo invisível. Sobre como sobreviver sendo desacreditada por quem deveria te levantar. Sobre como o amor verdadeiro, aquele que não cobra, não exige, apenas permanece, pode ser a única herança que realmente importa. Ao final, uma senhora de cabelos brancos me abraçou em silêncio. Ela chorava. Você me fez lembrar da minha mãe. Eu também fui deixada para trás, mas uma neta como você me salvou. Obrigada. Saí dali leve, e com uma certeza. Minhas cicatrizes agora eram medalhas. Ao chegar em casa naquela noite, Eduardo estava me esperando com um envelope nas mãos. Chegou isso aqui para você. Sem remetente. Abri, com cuidado. Dentro, havia uma foto rasgada da minha avó, com um risco de caneta sobre o rosto. E atrás, escrito com letras maiúsculas. Se não fosse por você, ela ainda estaria aqui. Olhei para o papel com uma tristeza seca. Aquilo não era mais uma tentativa de controle. Era pura crueldade. E não me atingia. Eu sabia exatamente onde minha avó estava. Dormindo em paz, num quarto arejado, na casa que um dia foi tirada dela, e que agora era nossa de novo. Mas o recado estava claro. Elas ainda não tinham desistido. Só que o fim dessa história já estava escrito. E quem escreveu, foi ela. O outono chegou silenciosamente, como chegam os novos ciclos que não pedem licença para começar. As folhas caíam devagar no quintal da casa grande, agora renovada. Minha avó passava os dias no jardim, lendo sob o sol ou alimentando os passarinhos. O tempo já não era inimigo. Era companhia. Mas mesmo na calmaria, eu sabia, elas não haviam sumido. Sabia porque o silêncio delas era falso demais. Porque gente como minha mãe e minha irmã não sabe desaparecer. Elas esperam a chance de atacar quando todos acham que acabou. E eu estava certa. Na manhã do primeiro domingo de abril, bateram à minha porta com força. Abri já esperando o espetáculo. E ele veio. Minha mãe, em trapos, como uma atriz ruim encenando sofrimento. Ao lado, minha irmã com os olhos inchados, mas o rosto ainda carregado de arrogância. Atrás delas, duas viaturas policiais. Senhora Marina Vieira? O oficial falou, com firmeza. Temos um mandado de busca e apreensão referente a documentos e bens supostamente ocultados pela senhora e sua avó, relacionados ao espólio de Adélio Fernandes Vieira, seu falecido avô. Minha avó apareceu à porta logo atrás de mim, com um andador. Ouvi sua respiração prender por um instante quando ouvi o nome. Esse homem, ela sussurrou, morreu há mais de 30 anos. E morreu me devendo tudo o que sou. Minha mãe se aproveitou da presença das autoridades para começar o teatro. Ela manipulou uma idosa. Ocultou bens. Escondeu testamentos antigos. Tudo para roubar o que é da família. Minha irmã começou a chorar. Minha mãe perdeu tudo. Está doente. Eu tenho filhos, Marina. Por que você fez isso? Fiquei imóvel por alguns segundos. E então, sorri. É verdade. Vocês perderam tudo. Mas não porque eu roubei. Vocês perderam porque nunca imaginaram que uma velha do asilo fosse capaz de lutar até o fim. E que a neta desprezada tivesse coragem de continuar essa luta. O policial parecia desconfortável. Precisamos cumprir o mandado, senhora. Claro, respondi. Mas quero que entrem com isso aqui. Peguei um envelope que já estava sobre a mesa da entrada. Entreguei a ele. Era uma cópia registrada de uma nova ação judicial, processo por falsa denúncia, difamação pública, tentativa de fraude bancária, apropriação indébita de documentos pessoais e perturbação de posse. Assinada por mim e por Dona Alzira Vieira. A reação foi imediata. Minha mãe empalideceu. Minha irmã perdeu a cor. Vocês acharam que a justiça era só para vocês?
Perguntei, olhando nos olhos das duas. Que podiam destruir minha reputação e sair ilesas. O policial leu o documento com rapidez e ergueu os olhos, mais sério. Senhoras, informo que, diante da denúncia formal apresentada por sua filha e pela senhora Alzira Vieira, e considerando os elementos já anexados ao processo, ambas precisarão prestar depoimento com urgência. Terão que se apresentar ao fórum amanhã pela manhã. Minha mãe tentou contestar, mas a voz não saiu. A máscara de mártir começou a cair. Minha irmã, como sempre, escolheu o caminho da covardia. Foi ideia dela. Eu só fiz o que ela mandou. Dona Alzira deu 2 passos à frente e disse, com a voz embargada, mas firme. Se tivessem me tratado como gente em vida, talvez hoje tivessem algo para receber na morte. Mas vocês enterraram o direito de serem lembradas no dia em que riram do meu amor por esta menina. Nos dias que seguiram, tudo veio à tona. A tentativa de falsificar documentos. As postagens manipuladas com intenções difamatórias. As falsas denúncias que geraram mobilizações do Conselho Tutelar e da polícia. A tentativa de uso de procuração vencida para acessar minha conta. Até as imagens de câmeras de segurança da casa do banco, mostrando minha mãe entregando o papel com uma assinatura falsificada, vieram à tona no processo. O juiz não hesitou. Ordem de afastamento imediato. Multa por danos morais. E o mais simbólico, suspensão dos direitos de contestação sobre qualquer parte da herança deixada por minha avó. Elas não só perderam tudo. Perderam o direito de tentar recuperar. Na última audiência, minha mãe se levantou e tentou um último ato de manipulação. Marina, você está feliz agora? Perguntou, com lágrimas nos olhos. Ver sua mãe nesse estado? Me levantei com calma. Firme. A sala inteira em silêncio. Não, mãe. Eu não estou feliz em ver você assim. Mas estou em paz. E há anos, tudo o que eu queria era isso. Paz. Enquanto eu me arrastava por um pouco de afeto, vocês me chutavam. Enquanto eu tentava provar meu valor, vocês riam. E agora que o mundo inteiro viu quem são, querem compaixão? Olhei para a juíza. Eu não quero vingança. Quero distância. E justiça. E hoje, finalmente, tenho as duas. Naquela noite, eu e minha avó sentamos à beira do lago que ficava no fundo da propriedade. A lua refletia na água como uma promessa antiga cumprida. Ela segurou minha mão, com delicadeza. Você não sabe o que fez por mim, Marina. Eu estava pronta para partir. Mas você me fez viver de novo. Não fui eu, vó. Foi a senhora que me ensinou a não me calar. Eu só continuei de onde a senhora parou. Ela sorriu. Sabe o que eu mais temia? Ser enterrada e esquecida. Mas agora sei que meu nome vai ecoar. Não pelos bens. Mas pela história que você contou. Hoje, a propriedade que foi negada à minha avó por décadas é um espaço vivo. Transformei parte da fazenda em um lar de acolhimento para idosas abandonadas por suas famílias. Elas têm seus próprios quartos, jardins, biblioteca, atendimento médico e, mais importante, escuta. Chama-se Casa Alzira. E a cada mulher que entra ali e diz obrigada por me ver, eu sinto que uma parte da minha avó floresce mais uma vez. Quanto à minha mãe e minha irmã, nunca mais bateram à minha porta. E se baterem, encontrarão silêncio. O mesmo que um dia usaram para me matar aos poucos. Mas agora, o silêncio é meu. E nele, só cabe quem merece ficar. Fim.